Ora, sejam bem-vindos. Eu hoje trago-vos aqui um caso de estudo em que estive envolvido, que achei bastante interessante porque abrangeu vários usos BIM e é sempre bom nós podermos também mostrar casos práticos para nos localizarmos mais ou menos em todos estes ensinamentos que temos tido ao longo do curso. Trata-se de um parque logístico, era em Louros. O cliente em causa queria preparar a construção para BIM, ou seja, usando modelos BIM em obra, para em fase de projeto, e mais tarde também queria um modelo BIM para Facilities Management, ou seja, para operação e manutenção. Portanto, nós tínhamos que fazer casos, ou melhor, simulação de casos reais em obra, porque nós estávamos no lado dos projetistas e de consultores e estávamos em contacto direto com o nosso cliente, que era a construtora, neste caso. E, portanto, nós tínhamos que fazer várias visitas a obras para a captura de imagens para a construção da LS-Build após a construção e antes disso nós tínhamos que preparar tudo para a visualização de documentação, para a coordenação em obra e isso exigia a nós reuniões regulares. Acabámos por ter sempre uma reunião por semana e a reunião era só o cliente, neste caso a construtora, a ver os modelos ao vivo na reunião na nossa plataforma CDE e na própria plataforma marcava os pontos que achava que estavam incorretos ou corretos no desenvolvimento dos projetos. Portanto, era sempre uma reunião com os projetistas, com a construtora e, por final, com o proprietário, que neste caso era a VGP, uma empresa que investe em parques logísticos. Primeira coisa, separamos os modelos em dois blocos centrais, são dois armazéns logísticos muito grandes, portanto dividiu-se em zona A e zona B. Acabou-se primeiro por fazer de uma forma global, ou seja, juntou-se a zona A e a zona B, mas mais tarde o cliente pediu para separar porque haveriam casos em que necessitavam de reparos específicos nas especialidades numa zona e outras não, portanto foi mais fácil para nós enquanto equipa BIM dividimos. Começamos com a modulação de arranjos exteriores e depois aí passamos pelas zonas interiores e o processo todo de compatibilização das especialidades. Neste caso, nós tínhamos várias dimensões BIM, a 3D, com o modelo tridimensional, em que aí havia a submissão dos modelos no CDE, semanalmente, a revisão por parte do gestor BIM do cliente, e conforme indicação também do cliente em pontos mais específicos, ou seja, nós tínhamos o gestor BIM que geria a parte BIM em si mesmo, ou seja, revia-se os objetos, tinham a promediação que queriam, verificava a georreferenciação, etc. Enquanto que o cliente em si aí sim pedia de vez em quando alguns pontos adicionais, o que dificultou um pouco, porque nós tínhamos determinado um level design específico para várias especialidades e muitas vezes o gestor BIM do cliente pedia-nos um nível de programação mais específico. Isto é o tipo de coisas que às vezes causa grande entropia num processo BIM. E depois tínhamos a grande parte interessante e final, que era a preparação do as-built. Ou seja, começamos primeiro com a fase de projeto, preparação do modelo topográfico, preparação dos movimentos de terra, modelo estrutural, divisão dos blocos centrais das plataformas logísticas e tudo isso. E à medida que ia ser construído, nós íamos preparando o modelo consoante as alterações que eram feitas em obra. E depois aí sim preparávamos os modelos para o S-Built em si. Nós aqui na imagem podemos ver este é um dos blocos centrais da plataforma logística. Tínhamos a estrutura hidráulica, ou seja, o saneamento na pluvial e abastecimento, segurança contra incêndios. Tínhamos também o AVAC. Mais tarde, depois, chegámos a utilizar o Navisworks como forma de coordenação para as especialidades. Isto às vezes era feito ao vivo com o cliente a ventos para às vezes algumas certas tomadas de decisões que eram mais fáceis para o cliente visualizar logo. E depois passámos para a zona exterior também, onde nós preparamos os modelos para a detecção de colisões. Vocês reparam aqui nesta zona que eu tinha já preparado colisões interdisciplinares, ou seja, se nós temos um modelo estrutural e um modelo pluvial, de uma zona ou da outra, vamos fazendo dividir isto por blocos, para ser mais fácil depois a coordenação. Se nós, por exemplo, nós temos aqui uma zona de estacionamento que estava um pouco sobrecarregada com algumas especialidades enterradas. E como isto era uma zona tão específica, nós acabamos por dividir novamente os modelos só nesta zona para conseguirmos responder de forma mais assertiva aos relatórios que eram necessários enviar ao cliente. E estes são dos exemplos que às vezes acontece no processo BIM, é que nós achamos que devíamos dividir os modelos de certa forma, mas depois consoante a dificuldade que é a construção em obra, acabamos por precisar de outra. Isto deve sempre evitar, mas é bastante comum às vezes acontecer. Depois chegamos à parte final, que é a construção do modelo federado, e aí sim, nós tínhamos que dar muitas visitas em obras, ver como é que estavam a ser feitas as coisas. Às vezes o que nos chegava a nós não era aquilo que de facto estava a ser feito. E portanto isso requer, neste caso, foi necessário realmente ir à obra muitas vezes mesmo, e era uma dor de cabeça, confesso,
mas acabou de dar um resultado excelente. Nós tínhamos um modelo federado prontíssimo para Facilities Management. Nesta fase do Facilities Management, ou seja, no 7D, aquilo que foi necessário não foi tanto uma questão de modelação, porque, como eu disse, nós íamos acompanhando a obra, foi mais uma questão de parametrização dos objetos. Recordo-me perfeitamente que nós, por exemplo, nos extintores de incêndios, fomos obrigados a associar a fichas técnicas, a fichas de manutenção, nos equipamentos da AVAC a mesma coisa, na questão das portarias, das entradas do parque logístico, tivemos que colocar um parâmetro que identificasse quem era o técnico responsável do seu respectivo horário de entrada e saída. Confesso que eu não sei depois como é que eles geriram isso, eles têm ainda acesso hoje ao CDE, mas isto é mais ou menos um exemplo do que é que acontece quando nós passamos por uma fase de modelo as-built. É mesmo na informação onde nós normalmente atacamos mais. Tivemos algumas dificuldades, pá, foi necessário dar respostas muito rápidas, tínhamos uma equipa de modelação muito pequena. Muitas vezes o nosso fluxo de trabalho não era o melhor. Nós tínhamos fluxos de trabalho diferentes para cada especialidade. A hidráulica trabalhava em CIPCADA, exportava um modelo IFC e depois fazíamos a parametrização do modelo IFC e transformávamos no modelo nativo. Mas sempre que havia alterações, isso era uma coisa que demorava muito tempo. E muitas vezes em obra necessitavam de respostas muito mais rápidas, o que era natural, era um desafio. Tivemos também um fraco apoio na divulgação sobre as atualizações feitas em obra. Muitas vezes, como eu disse, chegávamos à obra e estavam coisas completamente estapafúrdicas, chegámos a ter uma instalação que supostamente de hidráulica ia ser feita em PVC e foi feita em PEX, tivemos que alterar o modelo todo em cima da hora. Muitas vezes formatos de fecheiro BIM completamente diferentes. A exportação de IFC não corria da melhor forma. Nós tínhamos que integrar nos nossos modelos na forma nativa. O arquiteto trabalha em baixo Chicago, nós trabalhávamos em Revit, nós, equipa de engenharia. E depois tivemos ali alguns problemas na exportação de tipologia de IFC que o cliente nos pedia e muitas vezes perdia-se informação bem. E isso aí foi um bocadinho difícil, mas chegou-se ao final com um resultado bastante agradável. Lá está, no modelo as-built tínhamos também maior ponerização das peças desenhadas. Como as peças desenhadas eram todas produzidas a partir dos modelos BIM, acabámos por ter algumas flexibilidade em algumas especialidades, mas havia outras que não eram. Se vocês olharem aqui para a direita, nós temos aqui o plano de coordenação e muitas vezes o que nós tínhamos que fazer é duplicar a informação. Isto é sempre evitável de fazer e isto acontece quando não há um fluxo de trabalho bem preparado para a ocasião. Ou seja, nós às vezes tínhamos que fazer alterações em CAD, emitimos o CAD, fazíamos a alteração no modelo BIM e quer dizer, não havia necessidade, podíamos ter feito logo a alteração no modelo BIM, produzimos as peças desenhadas. Isto foi o que aconteceu e é nos erros comuns, lá está, quando nós não temos um fluxo de trabalho bem estabelecido para a obra que vamos entrar, acabamos por ter ali passos intermédios que não fazem muito sentido e que só acontece porque de facto não há uma preparação da equipa para tal. Para além disso, nós também tivemos que preparar objetos próprios do Revit, ou seja, famílias caracterizáveis. Neste caso, tivemos aqui preparar muros de Berlim, tivemos que preparar muros de contenção e de suporte, e aí sim tivemos que caracterizar determinadas características geométricas para que possa ser utilizado no futuro. Ou seja, acabou por ser em prol do nosso benefício, porque acabamos de desenvolver uma biblioteca de objetos de estruturas maior do que o que nós tínhamos, e muitas vezes os processos BIM vão obrigar, e isso vão obrigar nós também acabar por desenvolver certas ferramentas que possam ser utilizadas noutros projetos, e este foi um dos casos, e correu bastante bem. Por fim, este aqui é um pouco mais daquilo que eu vos mostrei, o processo de compatibilização das especialidades. Este processo era bastante importante, porque estava a ser feito num espectro de tempo muito, muito curto. Ou seja, às vezes pedíamos alterações numa semana anterior, na semana a seguir eles queriam já estudar outras alternativas, ou seja, aquilo que se verificou é que de facto o estudo prévio e o próprio licenciamento foi feito com um nível de detalhe muito, muito pequeno. Nem sequer teve em atenção algumas nuances no próprio projeto de arquitetura e o cliente final estava sempre a pedir alterações nas entradas dos caminhões e nas inclinações das plataformas e isso, como devem imaginar, alterava o projeto todo. E acabou por ser um bocadinho difícil porque foi feito tudo mesmo em fase de obra. Este foi um dos casos em que estive envolvido e que foi de muito esforço e muito trabalho e muita lição. Este tipo de processo existe em muitas ocasiões em que de facto há falhas nos fluxos de trabalho e há falhas às vezes também nas interoperabilidades de softwares e há falhas às vezes também no próprio cliente que pode acontecer e que escapa da nossa responsabilidade. Eu no módulo 5 vou falar um pouco mais sobre a implementação BIM nas empresas e como é que nós nos podemos preparar para este tipo de ocasião.